E no Em Pauta de hoje a gente vai falar sobre energia elétrica. Mês a mês, todos nós, consumidores brasileiros, recebemos em casa a conta com o valor para pagar da energia consumida durante o mês. Mas muita gente não sabe como é que funciona todo o processo até que a energia chegue às nossas casas. Existe a geração, a transmissão, a distribuição e muitas outras questões que devem ser levadas em conta. E olha, esse setor de energia elétrica, segundo dados oficiais da ANEEL, cresce 4% todos os anos. E para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar com o Felipe Souto, que é investidor em startups e também investe no setor de energia elétrica. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Para a gente falar sobre energia elétrica, eu acho bacana a gente começar estabelecendo um panorama geral de como é que funciona a geração de energia hoje no Brasil. Com certeza. Primeiro, obrigado, João, pela oportunidade de falar sobre esse tema, um tema que afeta diretamente e necessariamente todas as pessoas, o bolso de todos os consumidores. Afinal de contas, hoje, todos os equipamentos que a gente utiliza, telefone celular, carro elétrico, né, e só tende a crescer, envolvem o consumo de energia elétrica. Como você colocou bem, eu acho que traçar um panorama desse setor exige que a gente desmistifique alguns conceitos. Muitas vezes a gente acredita que toda a relação com a energia se resume à concessionária, se resume, no caso aqui da Bahia, se resume à relação com a Coelba. Acreditamos nós, erroneamente, que a gente acaba até comprando energia da Coelba. Só que, como você colocou muito bem, esse setor ele existe uma cadeia muito grande até a energia elétrica chegar nas nossas tomadas, né? Nós temos aí, de uma ponta inicial, os geradores de energia, que são os grandes parques que geram energia, que é o que nós chamamos de geração centralizada, projetos grandes que vendem energia em leilão para o governo, para as grandes compradoras. Depois nós temos, de fato, as distribuidoras, que são os grandes grupos que fazem a distribuição da energia, a transmissão da energia, por sua vez, e a distribuidora, que faz a distribuição dessa energia chegar na nossa casa, na nossa residência. E, por fim, obviamente, os consumidores. Bom, hoje, quando a gente fala do setor de geração de energia elétrica, né, existe até um dado bacana que 60% da energia elétrica produzida aqui no Brasil é proveniente de hidrelétricas, 26% das termoelétricas, 7,91%, quase 8% energia eólica, nuclear 1,26% e a solar 0,71%, quase 1% aí. E você investe no setor de energia justamente nessa parte da energia solar, né? Tem a Terra do Sol, que é a empresa que você representa. Exato. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse conceito de geração de energia solar e como é que essa energia produzida chega até o consumidor. Perfeito. Então, dentro toda essa estrutura que você colocou muito bem, nós temos na matriz energética brasileira uma participação ainda muito pequena da energia solar. Algo em torno da capacidade instalada de 2 gigawatts representam dentro dessa equação a participação da energia solar na nossa matriz energética. Dentro desse universo de geração de energia, nós temos diversos segmentos. O segmento da geração centralizada, o segmento que nós atuamos, que é o da geração distribuída. A geração distribuída, João, então, ela significa que nós, consumidores convencionais, podemos gerar a nossa própria energia. Dentro de toda essa cadeia que eu expliquei, que tem o gerador, que tem a transmissão, que tem a distribuição, a geração distribuída surge como uma possibilidade dos consumidores se posicionarem como pró-consumidores, ou seja, consumidores que também produzem a sua energia. É importante, eu acho, nós traçarmos um pequeno panorama de como tudo isso aconteceu no Brasil. No Brasil, a partir de 2012, a ANEEL editou uma resolução, resolução 482 de 2012, que passou a permitir que nós, consumidores convencionais, conectados à nossa concessionária de energia elétrica, pudéssemos gerar a nossa própria energia, naquela época, no nosso telhado. Então, pessoas ou casas, enfim, que tivessem telhados ou um espaço no local, poderiam gerar a sua própria energia
injetar essa energia na rede e receber essa energia na sua conta da distribuidora de volta em formato de créditos. Isso deu muito certo e começou a ser difundido bastante no Brasil. Deu tão certo que a ANEEL reeditou a norma através da resolução 687 de 2015 e ampliou o espectro de atuação, João. Dessa forma, possibilitou então que pessoas pudessem gerar sua própria energia, não só no local, mas também remotamente, desde que você esteja dentro da mesma área de concessão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode gerar sua própria energia, consumir, por exemplo, aqui em Salvador, tendo uma unidade geradora em Xique-Xique, Xorroxó, enfim, qualquer cidade do interior. No nosso caso, como você mencionou bem, a Terras do Sol, nós atuamos no oeste da Bahia. Pois é, você falou de todo esse processo e aí a gente remonta aos tempos passados, né? As empresas de energia, seja geração, transmissão e distribuição, sempre foram grandes, né? Detentoras do monopólio no setor. E aí você veio e trouxe uma inovação a partir das alterações propostas pela ANEEL. E a gente vive hoje num período de muita transformação. Então, um exemplo clássico disso, há 10 anos atrás ninguém imaginaria que poderia pedir um carro pelo aplicativo, que locar um carro até seria uma coisa tão fácil. E eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa para o futuro desse setor, porque a ideia é realmente muito boa, tem grande probabilidade de crescimento, mas em relação ao futuro, o que é que você pensa sobre isso? Olha, eu sou um entusiasta e respiro a inovação dia a dia e a inovação também nesse setor de energia. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que todo esse movimento, e você colocou muito bem o exemplo dos aplicativos como Uber, como Cabify e tantos outros, eu posso trazer o exemplo do Netflix, eu posso trazer o exemplo do Spotify e tantas outras estruturas, startups que movimentaram e mudaram segmentos que outrora eram monopólios. Eu não tenho a menor dúvida que isso tende a acontecer no segmento de energia. Mas veja que coisa interessante. Por que tudo isso acontece de forma tão rápida e de forma tão disruptiva? É muito simples. Uma vez que você dá o acesso, João, e dá a possibilidade ao consumidor final de escolher, e que ele prova e ele comprova que ele escolhendo ele tem benefícios, dificilmente ele volta atrás. Então, é um movimento que, na minha visão, anda para frente. No segmento de energia, então, a possibilidade de você ser um pró-consumidor, seja você alugando um sistema, seja você comprando um sistema e gerando sua própria energia, tende a dar essa liberdade de escolha. Ou seja, os consumidores deixarão no futuro de ser consumidores cativos, reféns de uma única distribuidora, de uma única alternativa, e passarão a ter escolhas. E por que não devagar um pouco, né? Existem estudos e possibilidades de futuro, inclusive a Califórnia é uma vedete nesse sentido, com fortes investimentos do Elon Musk, por exemplo, dono da Tesla, que investe bastante energia solar, baterias, etc. Mas por que não a gente devagar um pouco da possibilidade de você, através de um aplicativo, migrar o seu consumo de energia e comprar, por exemplo, créditos de energia pré-pago à medida da sua necessidade exata. Um exemplo de um profissional, sei lá, um piloto de avião, por exemplo, que não fica em casa há muito tempo e ele não tem por que estar conectado na rede e consumindo energia enquanto ele não está em casa. Então ele poderia comprar ou ter uma espécie de pré-pago. Óbvio, isso é futurologia, mas como as coisas hoje acontecem de forma muito mais rápida e exponencial, esse futuro pode estar mais próximo do que a gente imagina. Pois é, então vamos aguardar, né, para ver se realmente tudo isso pode acontecer. Eu particularmente acredito que sim, visto o que tem acontecido nos últimos tempos aí, né, de 10 anos para cá, o nível de evolução que a gente teve.
E, Felipe, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de agradecer sua presença. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor todas essas informações acerca do setor de energia elétrica aqui no Brasil e eu aguardo vocês no próximo Em Pauta.